Você falou sobre criminalização, vamos passar para o próximo tópico, que é a criminalização em julgo da marginalização ao Código Penal de 1890. Esse também é um dos capítulos do livro, porque a capoeira sempre foi marginalizada. E se a gente for olhar até no século XXI, né? Eu lembro de uma história quando a gente chegou lá em Alagoas para começar, né? O Contramestre começar a dar aula de capoeira. Teve uma mulher que passou uns 10 minutos olhando para nossa cara numa escola. Hoje ele chega em qualquer escola lá e ele é dono do pedaço. Mas na época, a mulher olhava para nossa cara e dizia: Vocês têm certeza que a capoeira não é karatê, não? Aí, quer dizer, aí a gente falava, mostrava o currículo, conversava, já era formada e tal. E o pessoal, a mulher insistindo, mas é capoeira mesmo? Assim, você vê que até hoje a gente passa por uma coisa dessa, né? Eu já tive projetos em escola, da mãe ligar para a escola dizendo: Não deixe meu filho fazer essa macumba, não. Nada contra a macumba, porque eu respeito todos os tipos de credo, de religião. Eu acho que a gente tem que respeitar, que a forma de encontrar com Deus, cada um tem a sua, e quem não tem religião nenhuma também, quem não acredita em Deus também, tem que respeitar todo mundo. Mas assim, você vê que até hoje, o que eu quero entrar é no processo de marginalização, até hoje nós passamos por isso. Imagine lá no século XIX, que é o estudo do livro, mais anterior, mais ainda. Por que, que eu estou falando isso? Porque muita gente coloca, a partir do processo de repressão, que você vê, Feliz Belo Freire tomou uma decisão arbitrária e colocou antes do Código Penal os capoeiras deportados. Como palanque político, né? Utilizou os capoeiras como palanque político. E essa repressão muito forte ali em 1831, por exemplo, muito forte, em que os capoeiras eram levados para trabalhos forçados, eram levados para prisões, sendo que não era crime. Ela era contravenção penal a partir do Código do Império de 1830, era contravenção penal, mas não era crime. Mas era penalizado como se fosse crime. E é isso que a gente tem que estar em mente. O crime para da capoeira só começa em 1890, nos artigos 402 a 404, dos adios e capoeiras. E aí há outro mito mais lá na frente, que o pessoal insiste em dizer que foi Getúlio Vargas, por isso que eu criei um e-book também para mostrar que não foi Getúlio Vargas. Eu tava falando isso a meu professor, eu acho que foi quarta-feira. Tava falando isso a meu professor. Sobre essa questão que todo mundo fala que foi Getúlio Vargas, eu tava dizendo a ele que não foi Getúlio Vargas. Então, aí adquira um e-book para saber. E entre para a Sociedade da Ginga, que lá a gente fala mal dos professores, tudo. Mentira. É só porque a gente cria alguns mitos na história da capoeira e a gente fica brincando, porque lá a gente tem uma liberdade maior. E eu digo, se vocês tirarem daqui, o bicho vai pegar. Mas graças a Deus, todo mundo que está lá é tudo cabeça boa e estudante da capoeira. Mas, voltando aqui, a capoeira passa a ser criminalizada só a partir do Código Penal de 1890. Antes disso, não era crime, mas a repressão foi desde sempre. Chegou a família real, eu fiz até uma música com relação a isso, né? Para poder desmistificar isso. Que a família real chegou e viu aquela baderna ali, aquelas coisas acontecendo, saiu reprimindo tudo. Porque, imagine, chegou Dom João com toda a sua corte e esse povo todo nas ruas, porque não era brincadeira o Brasil, era o pessoal, tanto é que em Aracaju, eu ficava rindo, que a minha orientadora dizia assim, Tati Foco, porque tinha umas notícias em Aracaju, tipo assim, proibido jogar pinico de bosta na cabeça do outro, um exemplo, né? Tinha umas coisas assim. Aí eu parava pra ler, Porque já deve ter acontecido, né? porque o pessoal jogava no meio da rua bosta na cabeça do outro. Então, fazia-se uma lei para isso, porque chegou no século XIX aqui, não era esse paraíso que a gente tem hoje, não. Às vezes o pessoal olha aqui, né, no Rosa Elza, em alguma rua, né? A rua ali de lama, não sei o quê, mas você não sabe como era no século XIX, né? O pessoal fazia suas necessidades no meio da rua, jogava da janela na cabeça do outro. Tinha aqueles negros carregadores, né? Que, como não tinha saneamento básico, colocava-se os negros para carregar a, o, os excrementos dos outros, né? Então ficava aquela coisa escorrendo no corpo daquela pessoa. Inclusive, vários deles tinha marcas, né? Não sei se vocês já viram essas imagens. Marcas por conta dos excrementos, né? Que caía na cabeça deles e ia descendo pro corpo e esse corpo ficava marcado com aquele chorume ali e ficava marcado para sempre. Imagina que humilhação, né? Esses indivíduos. Inclusive, se a gente for pensar em origem da capoeira e nessa marginalização que a capoeira passou, a gente pode pensar em várias danças. Por isso que eu sempre digo que a luta sempre foi luta, mas não foi camuflado para a dança para camuflar. Porque a gente pode pensar em várias danças que já vinha tanto da África como danças indígenas que a gente pode levar para essa capoeira. Mas o que eu quero deixar claro é isso, que ela só é crime a partir de 1890. Mas ela, nesse processo de marginalização, sofre muitas repressões, levada chibatada. Outra coisa que eu acho interessante é que a pessoa acha assim,
que acabou ali a capoeira, acabou e depois veio o mexe bico, mexe pastinho. Eu acho muito interessante isso. E aí a capoeira renasceu. E eu estou mostrando com essa pesquisa também, entre outras, né, porque eu tenho 2 e-books, eu fiz a tese de doutorado, estava dizendo até gafanhoto, agora em 2026, no mínimo 2 livros eu vou publicar, para demonstrar também que não foi assim, que não morre o capoeira e nasce o capoeirista, por exemplo, que é outro debate, né, que a gente sempre tem. O capoeira, aquele indivíduo que praticava capoeira, né? O indivíduo que praticava capoeiragem. E o capoeirista, quando a educação física se apropria, toma conta e vira, né? O esportista, o ciclista, o futebolista é também o capoeirista. Então não é assim, nasce, morre um e nasce outro. Porque a história não acontece assim, acabou uma data e ali acabou e aconteceu. Não, as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. Mestre Biba veio para Sergipe fazer uma apresentação folclórica ao mesmo tempo que o Graco Cardoso estava pedindo uma colônia penal para esses vadios e capoeiras. A minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com uma das obras que eu trabalhei de Jorge Amado, né? Porque é a capoeira na obra de Jorge Amado, foi Capitães da Areia. E Jorge Amado, em várias entrevistas, ele disse que ele escreveu Capitães da Areia, uma parte aqui em Sergipe, quando ele ficou exilado em Sergipe, né? Porque o Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, tão bonzinho Getúlio Vargas, para dizer outra coisa, mas enfim, a ditadura exilou ele e ele ficou aqui em Sergipe e ele escreveu uma parte de Capitães da Areia aqui. E ele disse que foi inspirado nos capoeiras das ruas de Aracaju. Então, quer dizer, a gente tinha capoeira aqui livremente acontecendo, ao mesmo tempo que Jorge Amado, que ele escreve a obra Capitães da Areia, ali no início do século XX. Estava Graco Cardoso pedindo a colônia penal, Mestre Bimba vindo se apresentar em Sergipe e Jorge Amado escrevendo Capitães da Areia, dizendo que se inspira nesses moleques. Vocês podem pegar na internet entrevista de Jorge Amado falando que ele se inspira nos moleques de Aracaju, nos capoeiras moleques de Aracaju, para fazer Capitães da Areia. Então, quer dizer, a gente tinha capoeira acontecendo na Bahia, ao mesmo tempo que tinha a nossa capoeira aqui, que eram esses pivetes, né? Como era esses pivetes, arruaceiros, que estavam causando baderna, desordem, mas na verdade não é isso. Capoeira é um processo de resistência e não de desordem, como essa ordem social queria colocar, né?